Bom, agora que nós já manipulamos os valores numéricos, né, as variáveis do tipo number, nós vamos fazer também uma manipulação de strings. Mas faremos isso não aqui no arquivo HTML, nós vamos fazer usando o Node para poder intercalar um pouco esse uso, né, do código dentro do HTML ou dentro do Node. Então nós vamos abrir aquela pasta do curso e vamos executar o Node. E aqui dentro agora eu vou criar uma variável chamada nome. Eu vou colocar o valor Eduardo. Vejam que se eu olhar agora o tipo de nome, vai me responder que é string. E o nome tem algumas propriedades que são interessantes. Por exemplo, eu posso descobrir qual é o tamanho da string nome. Nesse caso me retornou 7. Né? Poderia inclusive colocar, né, o valor let, né, criar uma variável tamanho igual a nome.length. Então, se eu mostrar agora o tamanho é 7. E se eu olhar o tipo de tamanho, vai ser um número. Eu posso também pegar as posições da variável nome. Então, eu posso olhar nome, na posição 0 tem o caractere E. Lembrando que uma string começa da posição 0, né? Então, se eu mostrar a variável nome, a letra E maiúscula está na posição 0, a primeira letra D na posição 1, o U na posição 2, o A na posição 3, o R na posição 4, o D na posição 5 e o O na posição 6. Então, se eu mandar mostrar o nome na posição 6, eu vou ter o O. Se eu mandar apresentar o nome em uma posição que eu não tenho na minha string, por exemplo, na posição 9, vai me retornar então um tipo indefinido. Né? Não tem esse valor definido na posição. Então, essas são algumas características que eu tenho com uma variável, né, uma variável do tipo string. Eu posso também, por exemplo, gravar aqui uma outra variável, sobrenome. Eu vou colocar aqui da Silva. Então eu tenho agora o nome, tenho também a variável sobrenome. E eu posso fazer a concatenação dessas duas variáveis. Né? Então eu posso colocar o nome mais o sobrenome. Né? Mas vejam que juntou aqui, né, o Eduardo da, porque não tem esse espaço, então eu posso concatenar ainda o nome mais um espaço mais o sobrenome. É uma forma. Tem outras formas de fazer concatenações, mas que nós viremos um pouco mais para frente. Essa aqui é uma característica interessante do nome. Vale lembrar também que se eu escrever um E, isso aqui não é igual a um E minúsculo. Né? Veja, é falso, né? Se E maiúsculo é igual a E minúsculo, não. Então, se eu tiver uma variável com um nome todo em maiúsculo e uma outra variável com os caracteres em minúsculo, não terá o mesmo conteúdo, né? Não é o mesmo valor. Porque tem o que a gente chama de sensível ao caso, né? Sensível ao case sensitive. Né? Se ela está maiúsculo ou minúsculo, tem uma diferença nos valores das variáveis. Então, essas são algumas características. Uma outra coisa que eu posso fazer com uma variável do tipo string é, por exemplo, colocar toda ela em maiúsculo. Então, o nome todo maiúsculo. Eu uso o método toUpperCase. Ou eu posso também colocar tudo em minúsculo. Então, o lowercase. Então, são dois métodos que eu posso utilizar. E eu posso ainda, por exemplo, vou definir uma nova variável aqui, nome completo é igual a Eduardo da Silva. Então eu vou usar um outro método aqui interessante nas strings, que é o método nome completo.indexOf. Eu posso procurar se tem nessa string a palavra Silva. Se tem, ele me retorna a posição que aparece pela primeira vez.
né, que aparece o S aqui, né? Então, a posição 11, onde começa o Silva. Basta perceber que se a gente mostrar o nome completo, na posição 11, ele vai mostrar o S maiúsculo, né? Agora, se eu pesquisasse, por exemplo, um SL, um D, ele me retornará -1, porque essa expressão não tem dentro dessa string, né? Então, me retorna -1. E depois nós podemos tratar isso um pouco mais para frente, né? Verificar se retornou -1 ou se retornou uma posição. Eu posso fazer também um outro recurso interessante das strings, é usar o slice para fazer o fatiamento. Então veja, eu sei que a partir da posição 11 começa a palavra Silva. Então eu posso colocar de 11 até o 15, ele me retorna Silve. Se eu mostrar até a posição 16, ele me mostra Silva. Também se eu deixasse vazio, ele mostraria até o final, né? Eu também posso mostrar o nome completo, fazer um fatiamento da posição 0 até a posição 6. Ele vai me retornar, opa, é um slice, ele vai me retornar até a posição 7, Eduardo. Então, são alguns recursos que eu posso utilizar quando eu tenho uma string. Então, relembrando, nós podemos pegar o tamanho de uma string, nós podemos concatenar mais do que uma string, nós podemos transformá-la toda em maiúsculo, toda em minúsculo, nós podemos pegar o índice de um valor de uma substring dentro de uma string, nós podemos também fazer o fatiamento dessa string em pedaços menores. São alguns recursos que um objeto do tipo string nos fornecem, tem N outros que nós poderíamos usar, mas esses já são bem interessantes o uso.